e os benfeitores também, em geral, da nossa humilde capela. Aos poucos vamos, né, trabalhando e fazendo algo digno de Deus nosso Senhor. Estamos numa crise, né? Por isso que nós estamos aqui. As pessoas têm que entender isso, não? Não vamos ter basílicas, catedrais, só se Deus quiser. Uma restauração um dia, né? Tirar, expulsar a esses usurpadores, né? E voltar os bispos, os padres católicos, mas está difícil. Né? Só recebemos notícias ruins de Roma. Recentemente o Bergoglio nomeou praticamente um homossexual para a congregação da doutrina, um herege, um apóstata e um imoral para o antigo Santo Ofício, para a congregação da doutrina da fé. Ou seja, as coisas estão piorando cada vez mais. Nomeou também 3 ou 4 cardeais que são a favor de pauta LGBT, de casamento de homossexuais, de todas essas coisas ruins que não prestam. Então, o Vaticano está totalmente alinhado com a nova ordem mundial, com o globalismo, com todas essas coisas ruins. Então, se Deus quiser uma restauração um dia, colocar homens católicos aí de volta, aí vamos assumir as basílicas de novo. Mas, até o momento, estamos caminhando nas trevas. E o mundo também segue. Da última vez que estive aqui, eu falei que eu ia falar um pouco sobre a questão das crianças, a educação dos filhos, deveres dos pais. Tudo isso é muito importante, não somente a crise na igreja, as coisas espirituais, elevadas também, mas as coisas terrenas, que correspondem à família, às nossas obrigações de Estado, são importantíssimas. Então tem gente que vive aí na alta teologia, na internet, dando aula para os bispos, para os padres, ensinando Santo Tomás, e a família é um desastre. Tem gente que diz, não, porque eu sou da tradição e não sei o que, sou tradicional, a família é um desastre. Então nós podemos falar que somos da tradição se nós vivemos segundo a tradição, se a nossa família vive segundo a tradição, senão não adianta nada. O modernismo é assim, tem padre que ainda põe batina, se veste e tudo ali, daqui a pouco está de bermuda e camiseta na rua, de chinelo, se ninguém sabe nem o que é um padre. O liberalismo é assim, católico na igreja, no templo, se disfarça ali de católico, quando sai da igreja, mundão. Então, nós não queremos esse tipo de catolicismo, nós temos que ser católicos sempre. E dar testemunho desse catolicismo. Não pode ser um catolicismo de internet. Tem gente que a gente nunca vê, só na internet. Tá? Fulano, cadê? Vem na missa? Não, mas está na internet. A gente tem que se esforçar para ser católico e viver o catolicismo autêntico de fato. E não somente uma casca. Tinha um livro muito interessante na época do seminário que chamava-se Cultura de Verniz. Então, nesse livro, tinha um bocado de palavras bonitas para as pessoas falarem aparentemente bem, mas era para pessoas ignorantes. Você não podia saber nada, mas se decorasse aquelas palavras bonitas, você ia parecer um intelectual. E tem o tradicionalismo de Verniz também, que é só a casca e pintar de mais dentro, está tudo podre, está tudo corrompido, não serve para nada, só tem aparência. Então, muito cuidado com isso. Então, vamos falar primeiro sobre o dever dos filhos, o respeito dos filhos para com os pais, depois a obrigação dos pais de família. Honrarás a teu pai e a tua mãe e terás longa vida, diz a Sagrada Escritura. É o que manda também o 4º mandamento, honrar pai e mãe. E nesse mandamento tem alguns pontos importantes que nós devemos tomar nota. Aqui, por pais e mães, não se entende só aqueles que nos deram um ser, ou seja, que nos geraram, nos puseram à existência, mas em todos os mais que nos servem de pais.
Às vezes não temos pais biológicos, mas temos pais adotivos, temos que respeitar da mesma forma. Ou superiores, hierárquicos, etc. Patrões. Isto é, todos os nossos superiores, deve haver um respeito para todos os superiores. Então, quem é subordinado deve ter reverência e respeito aos superiores. Isso, como eu digo, tanto em casa como no trabalho, etc., na vida cotidiana, nas Forças Armadas é assim, na religião é assim, os padres que obedecem aos bispos, os bispos os cardeais, os papas, etc. O soldado a mesma coisa, há uma hierarquia. Então, respeito, obediência. Honrar alguém é estimá-lo, respeitá-lo e fazer grande caso do que ele diz, manda ou recomenda. Então, isso é importante. Honrar, né, quando a gente diz honrar pai e mãe, Deus pede isso, quer dizer estimar, ter por grande estima, respeitar e fazer grande caso do que diz. Quando o pai diz, não ande com fulano, não faça isso, você vai estudar ou vai trabalhar, etc. E o filho, não faz caso, porque não honra, não estima, não tem estima. É o que a gente está falando. Quando a gente ama, respeita e tem estima, a gente para ouvir. De fato, eu tenho razão, eu tenho que assim, não posso seguir por esse caminho, etc. A honra que devemos aos nossos pais encerra 4 deveres. Então, anotar aí. 4 deveres que encontra no 4º mandamento. Primeiro, respeito. Primeira coisa, primeiro ponto. Respeito. Não é gostar, não é sensitiva. Não. É respeitar a autoridade. O segundo ponto, o amor. Primeiro você respeita e depois você ama. Porque se você não respeita, você não ama como filho. Se o filho não tem respeito para com os pais, é porque ele não ama os pais. É evidente. Respeito, amor, depois obediência e por último o socorro, o auxílio que nós devemos prestar. Às vezes os pais chegam numa velhice, eu tenho determinado problema, alguma coisa assim, e os filhos socorrem os pais nas dificuldades. Então, recapitulando, para a gente não esquecer as nossas mentes débeis, modernas. Então, respeito, amor, obediência e socorro. 4 pontos. E eu vou falar rapidamente sobre cada um desses 4, sem me demorar. Então, respeito. Os nossos pais, a nosso respeito, estão em lugar de Deus. Então, isso é importantíssimo. O mesmo amor, o mesmo respeito, a mesma veneração que eu tenho para com Deus, eu devo ter para com os pais. Porque eles são representantes de Deus. Jesus não está aqui para me dar ordens, nem Deus. Quem ele colocou? Os pais. Na religião é a mesma coisa. O religioso deve respeitar ou deve honrar, né, os seus superiores como se fosse a vontade de Deus, como se estivesse fazendo a vontade de Deus. São representantes de Deus. Os padres, os bispos, né, os cardeais, os papas, representam Deus. Por isso que o Papa é o vigário de Cristo, o representante de Cristo. Ele representa nosso Senhor e faz valer as vezes de nosso Senhor aqui na terra, quando há. Então, os nossos pais, a nosso respeito, estão no lugar de Deus. São os representantes de Deus neste mundo e então devem se respeitar quase como o mesmo Deus. Então, do mesmo jeito que eu tenho que seguir os mandamentos de Deus, eu tenho que obedecer o que os pais mandam. Salvo se é alguma coisa errada, evidentemente. E os pais podem mandar coisa errada, aí está cheio de exemplo no mundo, né? Mas, normalmente, os pais querem sempre o bem, nunca vão pedir coisas mais aos filhos. Então, eu tenho que seguir a lei de Deus e a lei dos pais. Nem levantar-lhes os olhos, nem falar mais alto do que eles, nem responder-lhes com altivez, não os desprezar,
não os aborrecer, não os enfadar, não os contrariar, não falar dos seus defeitos, não os ameaçar, não escarnecer dos pais, nem sequer voltar-lhes as costas, mas sim tratá-los com reverência, pedir-lhes a bênção pela manhã e à noite. Devem levantar-se quando eles chegam. Deixa eu ir mais devagar e destrinchar um pouco todos esses detalhes. Então a criança não pode ser rebelde e desobediente. Os pais têm que cobrar e corrigir isso. Às vezes a gente está lá, faz tal coisa, não, faça você. Filho mal criado. O pai tem que corrigir imediatamente. Corrigir. Ou pôr de castigo, ou dar uma leve correção. Se é que vocês me entendem. Tem coisas que mais não pode falar. Porque senão, é uma bola de neve. Se ele ali não respeita, como diz o autor sagrado, vira as costas, não sei o quê, fica com zombaria, ou seja, já faltou com respeito. Não pode. E o pai e a mãe têm que ser autoridade. É ridículo hoje, ridículo, os pais agirem como se fossem amigos dos filhos. É ridículo. Claro que sim, deve haver uma certa amizade, mas é um outro patamar, é uma autoridade. Não é a amiguinha da escola, a mãe, nem o pai, o amiguinho da rua do futebol. Pode ser também, mas há um degrau aí de respeito e de veneração para com os pais. E pode ser o que for, né? Pode ter seus defeitos, como todo mundo tem, mas é uma autoridade. Então, corrigir os filhos nisso. O que manda, o que pede, e tem que fazer com presteza. Vai fazer tal coisa, menina, aí a menina está no sofá. Eu vou depois. A louça, tem que lavar essa casa aqui, como é que vai ficar aqui? Trabalhar, ordenar e conduzir a coisa. Senão não vai. O filho é no videogame, na internet, no telefone. Meu pai, meu filho. Vamos aprender isso. Não é não, sim é sim, o que tem de corrigir, vai corrigir. E isso desde criança. Tem que entrar nesse caminho. Quem tem filho pequeno já entrar nessa escola. E ainda fala aqui, o Padre Manuel, pedir a bênção de manhã e à noite. Lá em casa é assim, chegou, tem que pedir a bênção. Ligou, tem que pedir a bênção. Falou, tem que pedir a bênção. Foi embora, tem que pedir. Senão não funciona. Então, meus filhos já são grandes. Aí é uma outra história. Essas recomendações são para quem, os pais que ainda têm os filhos pequenos, já entrar nessa escola. Depois de grande já era. Vai ser mais difícil para inculcar isso, essa formação, essa boa formação em pessoas já adultas. Tem que ser de berço. Meu senhor, mas eu não tive essa formação. Não interessa, não importa. Você está aprendendo agora e vai passar isso. Por mais que você não teve essa formação. Em casa é uma esculhambação, ninguém pede a bênção de ninguém, senta de qualquer jeito, os pais chegam lá, ninguém está nem aí. Então, você não pode aceitar isso. Você foi mal formado, a sua formação é péssima e você tem que correr atrás para ter uma boa formação e passar isso para os seus filhos. É obrigação dos pais. Não adianta ficar, eu não tive, eu não sei. Tem sim. A gente está passando aqui, está educando, está ensinando e a pessoa tem que correr atrás. Hoje o que mais tem é livro sobre a educação dos filhos. Educação católica. Mas tem que correr atrás se quiserem ser respeitados. Agora, quem quiser apanhar dos filhos, aí é problema de vocês.
Chegar, fulano, não sei o que, nem chama senhor nem senhora, fulano, não sei clano, não sei o que. Xinga, chama palavrão com os pais, não tá, e aí, velho, não sei o que. Se você quer esse tipo de coisa, então já veja, né? Tá fora do que quer dizer tradicional, família tradicional. Ou, no mínimo, uma família civilizada. Né? Isso aqui é questão de boas maneiras. Civilização, civilidade. Ainda nem chegamos na parte espiritual. Só de respeito para com os pais. Pedir-lhes a bênção pela manhã e à noite. Devem levantar-se quando eles chegam. Então, imaginem. Chegam os pais ou chega uma autoridade no convento, na vida religiosa, é assim, nos mosteiros. Chega o superior, ou o padre, o bispo, todo mundo se levanta. Então, imagine como era a formação. Hoje, está todo mundo deitado lá com os pés no sofá, os pais não estão nem aí. Chega uma pessoa mais velha, não está nem aí, não cede lugar para ninguém, não respeita ninguém. Então, vamos estar passando e transmitindo esse tipo de coisa? Se não funciona na rua, hoje embaixo com as pessoas do mundo, ao menos nas nossas casas, tem que funcionar. Devem levantar-se quando eles chegam, ceder-lhes sempre o primeiro lugar. A gente às vezes está à mesa, ou tem poucas cadeiras aqui, senta as crianças e os adultos de pé. Vai, menino, sai. Vai ficar para lá, vai brincar para lá. Aqui, a mesa ou o lugar que tiver é para os adultos. A criança fica de pé. É assim. Hoje não, os pais... deixa o meu filhinho. Não. Criança suporta, aguenta, o jovem a mesma coisa. Agora, para quem já tem uma certa idade, não, tem direitos. Então, todas essas coisas, tudo, civilidade e boas maneiras. São João Batista de La Salle escreveu um livro maravilhoso de civilidade e boas maneiras. Pode procurar aí na internet, você vai achar PDF. São João Batista de La Salle, um grande educador francês, sacerdote e santo, escreveu um livro chamado Civilidade e Boas Maneiras. Está tudo lá. Tratá-los sempre com bom modo, fazer-lhes todas as vontades dos pais, como não seja o pecado. Então, tudo que os pais, a mãe pede, o pai, a mãe pede, os filhos devem fazer tudo de bom grado. E ainda procurar fazer a vontade deles. O que você quer mais, meu pai? O que você quer, mamãe e tal. Está atento ali a tudo. E se forem impertinentes, devem sofrê-los por Deus e calar, não murmurar deles, nem responder-lhes. Por mais que às vezes a gente ache que o que o pai está falando, a mãe é chata, que não sei o que a gente fala, que a gente tem que calar e obedecer. Ponto. Sem murmurar. Interna e externamente. Então não ficar remoendo. Porque papai me disse, porque minha mãe é chata, não. Aí o padre se pergunta, ora, qual é o filho que assim cumpre com este dever? Não vejo nem respeito algum aos pais, diz o. Eu não vejo por aí, isso é 1980, ou 1890, já no final do século XIX, ele escreveu esse livro maravilhoso, chamado Missão Abreviada. Então, já no final do século XIX, não encontrava respeito algum por parte dos filhos aos pais. Essa educação já estava quase zero, nula. Todos, diz ele, respondem com voz altiva, mostram maus olhos, têm fracos modos, não mostram reverência, nem pedem a bênção muitas vezes, já com muitas teimosias, querem valer a sua vontade. Finalmente, quase todos estão desmoralizados e são uns perversos. As crianças hoje são perversas, rebeldes. Mas vamos ver que tudo isso por falta de orientação dos pais. Se os pais não fazem valer esses princípios, vão criar monstros. Confissões nulas, muitas confissões nulas nestes maus filhos e não se faz caso algum. Às vezes vai se confessar, desobedecer meu pai, desobedecer minha mãe, não sei o quê, briga.
Não se emendam. E vão seguindo assim. Depois vem o amor. Então vimos o respeito, né? Agora o amor. Nós devemos amar os nossos pais, pois se os mesmos brutos, ou seja, os mesmos animais sem razão, amam seus pais, quanto mais nós, que somos racionais e cristãos. Se nós, para nos salvar, temos uma obrigação rigorosa de amar até os próprios inimigos, quanto mais os nossos pais. Desta sorte, o filho que não ama os seus pais é um monstro de ingratidões e um malvado. O filho que não ama os pais é um monstro. É um perverso cheio de maldades. E isso existe, monsenhor. Basta ver no jornal, nos repórteres, né? Tá aí, o filho matando o pai toda hora, batendo na mãe, não sei o quê, todo esse tipo de desastre. Fala o quê? Dá uns tapão nele, moça. Dá um tapão nele. Vai, dá o jogo dela. Ô menino, para. Mano, é sua mãe. É sua mãe. Seu feio. Pra você também. Senta aí, menino, seu moleque. Sua mãe, é sua mãe, caramba. Nós vemos hoje. É até normal. Droga, né? Recentemente teve um caso aqui em São Paulo. O filho vendendo tudo dentro de casa, de droga e tudo isso. Nessa Cracolândia aí, maldita aqui de São Paulo. É o que mais tem. Não tem mais nada para vender dentro de casa, ainda deu uma surra na mãe. Imagine. Então, é algo assim impressionante, mas que faz parte já do nosso cotidiano. Teve um outro que mandou mensagem: o que é que eu faço com meu filho? Ele fica pedindo dinheiro, pede aquilo, não sei o que, não trabalha. Aí eu falei que não ia pagar mais a academia dele, ele falou que ia me bater. Imagine. Se eu não dou dinheiro para ele sair para as festas, para namorar, vai bater em mim. Se eu tirar o celular, o computador, a mesada, isso gente com 26, 30 anos, tá? Não estou falando de crianças de 10 anos. Deveis, pois, ó filhos, amar os vossos pais, isto é, desejar-lhes bem, fazer-lhes bem e procurar-lhes todo o bem espiritual e temporal que puderdes. Nunca os deveis aborrecer, por mais impertinentes que sejam. Então, por mais que às vezes os pais tenham que corrigir, às vezes muito duramente, sempre amar os pais, independente. Tem filho que não fala com o pai, tem pai que não fala com o filho, um desastre hoje as famílias. Então, atenção nessas coisas. Depois, a obediência. Terceiro dever, os filhos devem obedecer aos seus pais. Pois se o Filho de Deus obedeceu a José e Maria, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se fez homem, Deus obedeceu a José e Maria, imagine você o que deve de obediência aos seus pais. Que filho não obedecerá aos seus pais, que estão em lugar de Deus e que têm o poder e a autoridade do mesmo Deus? Seu filho Isaque se deixou atar de mãos e pés para ser sacrificado e morto, isto por obediência a seu pai Abraão. Que filho desobediente se não confundirá com este exemplo de obediência? Jesus Cristo sujeitou-se à morte de cruz por obediência ao seu Pai eterno. Nosso Senhor morreu na cruz porque ele tinha de seguir os desígnios do Pai eterno. E nós não queremos fazer coisas simples quando pedem os nossos pais. Então, tudo isso são exemplos. Jesus Cristo sujeitou-se à morte de cruz por obediência ao seu Pai. Então, simplesmente isso. Deus, nosso Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade, obedeceu à Sagrada Família, né? Jesus, José e Nossa Senhora. Então, eu também tenho que obedecer aos meus pais. São vários exemplos das Sagradas Escrituras.
Os pais, muitas vezes, mandam confessar, mandam fazer a oração, que se não saia de noite, que se não vá a bailes, danças, jogos e divertimentos mundanos, que se não converse com aquela pessoa de diferente sexo, que faz esse mau filho. Quem é que faz? O contrário. Então, o bom filho segue os pais. Não tem que chegar a tal hora em casa, não é para sair determinado momento, não é para frequentar tal lugar, não é para falar com essa pessoa que ela não presta, não é para estar com o fulano que usa droga, não é para botar brinco, que brinco é coisa de mulher, tem que ter o cabelo cortado, que homem tem cabelo cortado, mulher que tem cabelo grande, não é para colocar tatuagem, isso é coisa de pagão, de índio. Índia que vive se pintando, pessoas civilizadas não vivem se pintando. Isso não é coisa certa, botar parafuso na venda igual vaca, botar não sei o que, se furar não sei aonde. Não é para fazer essas coisas. As pessoas não entendem isso. Então, se mandou, aí a pessoa, e o jovem, ele tem esse espírito, ele faz o contrário. Por isso que, às vezes, os pais, na juventude, têm que apertar. Apertar bem. Sobretudo quando vai chegando numa idade rebelde. Quando é criança, aí vai, os pais acompanham tudo. Mas chega numa determinada idade, tinha um autor francês que dizia, juventude é uma doença. Então, quando chega nessa idade de rebeldia, é assim. Aí, que eu vou ouvir rock, aí chega de preto em casa, parece um coveiro. O que é isso? Tá com depressão? Morreu? O que? Não, que eu sou do rock, não sei o que, eu gosto de música. É guitarra, revolucionária, não sei o quê. Então os pais têm que corrigir isso, acabar com isso. Pode, você tá maluco? Tá vendo que isso não presta? Não, vou botar tatuagem, vou botar não sei o quê, brinco, não sei o quê, parafuso pintar os cabelos de verde, roxo, não sei o que. Tem gente que parece uns demônios aí na rua. Umas bruxas. Soltou as bruxas todas aí do inferno. Cabelo roxo, do que vermelho, umas coisas assim. Infernais, não tem noção? Aquelas maquiagem pesada, carregada, nem mulher da vida se maquia desse jeito. Os pais têm que estar prestando atenção em todas essas coisas e educar os filhos. Mamãe falava em casa, se botar tatuagem aqui não entra mais dentro de casa. Se botar negócio de brinco, eu corto a orelha. Não publica esses vídeos não. Vai apanhar, já sabe, em casa não entrava, não dava certo esse negócio. Hoje eu vejo os pais, senhor, meu filho quer fazer a tatuagem, o que o senhor acha? Eu não respondo. Não respondo esse tipo de coisa. Pergunta. Meu filho botou um negócio de piercing, não sei o que. Eu não sei mais o que fazer, o senhor tem 15 anos. Já está adulta, não sei. Lá em casa pode ser adulto como for, não entra. Esqueça que é filho nosso. Aí hoje os pais... E apanhava. Lá em casa, 18, 17 anos, chegasse tarde, bebesse, ou tivesse mais companhias, ou inventasse moda de estar botando brinco, cabelo grande, pintando não sei o que, apanhava. Aqui é a casa dos seus pais. Quer morar aqui? Você não mora aqui? Sabe de quem é essa casa aqui? É minha e da sua mãe. Então aqui, a casa aqui tem regra. Você quer fazer o que você quer? Se pintar, ir igual um índio, fazer qualquer dessas maluquices que você quiser, chegar a hora que você quiser, você vai fazer na sua casa. Longe daqui. Então prestar atenção. Então quando os pais dizem, não faça isso, não faça aquilo, não é para fazer o contrário. É para obedecer. E a criança, o jovem, ele é rebelde mesmo. Se você deixar, ele apronta um bocado de coisa. Imagine, na minha juventude, né? Ou muitos que eu conheço, né? Então, antigamente não podia ter tatuagem para trabalhar, para ir para o exército, não podia ter determinados empregos. Quem tivesse brincando, não tinha emprego. A pessoa já sabia que era uma pessoa de má vida. Pode até não ser. Mas normalmente quem tem esse tipo de coisa é gente que aprontou. Então, se os pais, imagine o padre hoje, bispo, de brinco, orelha furada, não sei o quê, de tatuagem. Quer dizer, se não é bispo, padre, coisa nenhuma. Imagine se meus pais não tivessem corrigido isso na adolescência e na juventude,
Hoje eu agradeço aos meus pais. Antigamente a gente apanhava e não sabia por que apanhava. Mas tem coisas que a gente só vai entender depois. Não conseguiria aquele determinado emprego, não conseguiria estar nas Forças Armadas, na polícia. Graças aos pais que foram ali orientando. Porque a vontade da criança, do adolescente, é fazer do jovem fazer o contrário. Então os pais têm que estar ali para cobrar. Depois é que eles vão agradecer. Mamãe dizia, pode chorar. Nunca vi ninguém morrer de chorar. Depois é que vocês vão agradecer. E a gente respeitava, né? Papai olhava, tudo, os antigos vovô, todo mundo, o pessoal usava, olhavam assim, todo mundo na missa, né? As crianças, tudo sentado aqui. Senta aqui. A gente queria brincar, correr dentro da igreja, era beliscão e cascudo. Fique aqui, senta aqui. Não tem que estar correndo nada, vai atrapalhar a missa, o padre e tudo isso. Então essa formação é o que falta. E a gente aprendia assim, e crescia assim, e deu certo assim. Quem teve essa formação mais antiga, se deu bem. Hoje quem é que vive em depressão, jogado para lá e para cá, não consegue fazer nada, está desempregado, está nas drogas, está não sei o quê, é quem teve essa formação. Faz o que você quer, larga esse menino para lá, não sei quem que tome conta, a rua que tome conta. Nada cumpre, diz o padre, os filhos. Nada cumpre o que os pais mandam e em tudo desobedece. Então, se você vê que a criança, o filho, está nessa linha, corrigir logo, senão é uma bola de neve. Um abismo atrai outro abismo, diz as Escrituras. Agora, como disse, como diziam os antigos, né? Enquanto está na nossa casa, faz a regra é nossa. E é o que a igreja pede. Agora, quando você sair, tiver sua família, aí o problema é seu. Você que vai prestar contas a Deus. E o socorro, o último ponto, né? Então, às vezes os pais de fato necessitam dos filhos, ou já estão numa certa idade, aí o que é que os filhos fazem para pagar tudo aqui? Põe no asilo. Então hoje é comum. Ele não pode nem falar asilo, né? Casa de repouso. Porque é uma palavra muito forte, asilo. Então eles saem maquiando tudo, né? Para botar os pais no asilo, os avós, tudo isso. Claro, tem gente que não tem condições, de fato bem, não estou falando em regras gerais, os filhos devem estar sempre prontos a socorrer os pais. Sobretudo nesse sentido de uma idade avançada, ou por exemplo, às vezes os pais estão morrendo, não precisam dos últimos sacramentos, levar um padre no hospital para confessar, dar extremunção, levar os pais para a Santa Missa, se pode. Ou seja, não somente dar um auxílio material, ou um apoio material, mas também um apoio espiritual aos pais. Então, não esquecer disso. Tá? Guardar bem na nossa memória e aprender essas coisas. Isso não se ensina mais. Haverá um reset no mundo geral. Não somente econômico e financeiro, mas também cultural e civilizacional e espiritual também. Então, os padres não vão poder mais ensinar essas coisas. Né? Recentemente, um falso pastor, né? Protestante aí, Valadão, não sei o que, André Valadão, falou isso. Falou, olha, Deus vai destruir o mundo igual Sodoma e Gomorra, porque está cheio de gente LGBT e homossexual. Na Bíblia tem isso, Deus vai punir essa gente. E acionou o Ministério Público, vai ter que pagar milhões aí de indenização. Não se pode mais falar sobre essas coisas. Não se pode mais falar sobre a questão da educação dos filhos. Não se pode mais falar sobre família. O Lula, o atual presidente, se reuniu com os bispos da CNBB e falou, não se deve mais falar sobre família. Essa pauta família, acabou. Não se deve falar sobre isso. Por quê? Família é qualquer coisa. Família tem de ser qualquer coisa. Homem com homem, mulher com mulher, o que quiser. Então não se deve mais falar sobre família. Os filhos têm que fazer o que quiser. Então, essas coisas que nós estamos falando, vocês não vão ouvir mais. E talvez essa geração mais nova, menos ainda. A tendência é caminhar tudo para um abismo. A Bíblia, vão mudar a Bíblia, porque a Bíblia condena os gays, a Bíblia condena o adultério, a Bíblia condena quem vive amasiado. Então tem que acabar com a Bíblia. A Bíblia vai falar de pecados e tudo isso, então não pode. Que Deus castiga.
os ímpios. Então não pode falar dessas coisas. A Bíblia fala de inferno. Então tem que acabar com a Bíblia. Então eles vão acabando com tudo. Com a educação, com a formação, com a família, com Deus, com a religião. O que eles puderem acabar, vão acabar. Então os católicos da tradição têm que estar espertos com essas coisas. E fazer, nesse sentido, fazer o contrário do que quer o demônio. Eu já falei demais. E depois eu fico então para falar sobre o respeito então dos pais. Ou que os pais, a obrigação dos pais. Que é mais ou menos nesse sentido que eu falei. Então os filhos devem prestar essa obediência aos pais. E os pais devem também se impor, querer salvar seus filhos. Vai dizer o padre Manuel Couto que o homem solteiro, a mulher solteira, tem de salvar somente a sua alma. É fácil? Relativo. Bem, hoje em dia não é mais fácil, não? Se salvar. Mas você tem que dar conta da salvação de sua alma, quem é solteiro. Agora, quem é casado tem que dar conta de 9, 10, 15 filhos. A mulher, ou seja, o problema vai se multiplicando. E isso é uma obrigação. Deus confiou aos pais essas crianças, e os pais são responsáveis pela salvação eterna dessas crianças que Deus deu. Vão prestar contas sérias no último dia. Ele deu autoridade, ele deu tudo. Deus, filho, se perderam? Claro que a salvação a gente não pode obrigar. Quando é criança, sim, a gente pode e deve obrigar. Agora, quando chega a uma idade adulta, é mais complicado. E abraçar a fé tem que ser livre. Deus não quer robozinho, criatura igualzinho, robô. Não, tem que ser livre. Você tem que querer se salvar, querer a Deus, querer a religião, querer ir para a missa, etc. E os pais têm de estar aí promovendo isso, para que os filhos voltem para Deus, se salvem. Por isso que é importante a devoção à Nossa Senhora, rezar o texto, rezar o rosário em família. Muito importante. Ter lá as devoções, a imagem do coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, o crucifixo, trazer na missa, ajudar a Santa Missa, já começar aí as crianças nesse sentido de estarem ali na igreja e ajudar. E já crescer com essas devoções, com esse amor à religião. E a religião marca profundamente. Meu avô dizia que a gente tinha que ir a pé, não sei quantas horas para a missa, e em jejum ainda, que era da meia-noite até a hora da comunhão, ainda tinha que confessar, ainda tinha que ficar quieto, ou ajudar o padre. Né? Nossa, essas coisas marcavam. E ele passou isso. Não, mas tem que ser assim. Aí eu tinha que ir para o catecismo, ouvir o sermão do padre, meu Deus. E era sofrido, mas gravou, ficou. Naquele momento, as crianças não vão entender. Nossa, essa missa demora, eu quero brincar, não sei o que, o padre fala demais, o bispo também, e não sei o que. De fato, tem certas coisas que, a princípio, para uma criança é pesado, e de fato é pesado. Só depois que ela vai crescendo é que ela vai entendendo as coisas. Mas, como eu digo, criança suporta, aguenta, o jovem também. Então tem que entrar nessa linha. Já é uma cruz também, que as crianças vão aprendendo a levar, e depois, com o tempo, é que elas vão entendendo, essas verdades da fé vão se iluminando cada vez mais, e depois a pessoa vai perseverando, assim, não, de fato era assim, desde criança eu aprendi assim. Por exemplo, rapidamente, uma pessoa que se converte já com 50, 60 anos. Sabe, moço, eu tenho tanta dificuldade para rezar, para oração, para ir na missa, que eu nunca fui. Claro, imagina, a pessoa passou 50, 60 anos, 70 anos, nunca rezou um terço, não vai, ou um rosário, não vai conseguir rapidamente. Agora, quem começa de criança, rezando em casa, indo para as missas e tudo aqui, já tem essa facilidade. Para o católico é fácil. Rezar o rosário, ir para a missa, se confessar, isso, etc. Vencer determinadas tentações, fugir das ocasiões. Já é um hábito, já cria desde criança esse hábito. E vai ser normal, mais fácil para se salvar. Dificilmente para quem já é adulto. Então, acostumar isso às crianças na prática religiosa, isso já tem nesse sentido, nessa direção de salvar as almas. Como eu digo, por mais que elas não queiram, mas tem que obedecer, como eu falei, e seguir os pais em tudo. Então a mãe diz, acabou a brincadeira, todo mundo pronto, agora que já está na hora da missa. Acabou, não tem discussão. Mas às vezes a criança vai continuar jogando, aí apanha.
para ir para a missa, para o catecismo, fazer a primeira comunhão, para casar na igreja. Era assim. Lá em casa tinha que fazer tudo, senão não serve. Tem que ser batizado, tem que fazer primeira comunhão, tem que fazer crisma, tem que ir para as aulas da primeira comunhão, para as aulas de crisma, tem que fazer curso de noivo, tem que casar na igreja. Senão não é aceito. Não serve. A gente não vai querer aqui gente fora disso, desse esquema. É da religião, é assim. E todo mundo tem que se enquadrar assim. Aí começa um outro se desviar, fulano já não é mais casado, fulano não sei o que, ele vive junto, já é divorciado, não sei o que, fulano é gay, casou com não sei quem, com outro homem, está nas drogas. Não pode acontecer isso nas famílias católicas, não pode. Que aconteça isso nas famílias do mundo é normal, agora nas famílias católicas tradicionais isso não pode acontecer. E rezar e pedir a Deus que afaste todos esses males das nossas famílias, porque é um escândalo. É um pecado, é algo grave, escandaliza toda a sociedade católica, porque a sociedade atual é normal, não viver junto, viver amaziado, os filhos nas drogas, é comum. Não, mas para nós isso não pode ser. E pedir a Deus, a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que nos livre de todos esses erros, por assim dizer, modernos que entrem nas nossas famílias. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.